Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu não poderia deixar de me pronunciar e comemorar, ainda que tardiamente, o afastamento de Cunha da presidência da Câmara e do próprio mandato. Eu penso que, ainda que com muito atraso, e talvez o próprio ministro Teori, uma vez que estava marcada para hoje a sessão para analisar um pedido posterior, que foi o pedido da rede, ele tenha se sentido constrangido, porque há mais de 4 meses que o pedido de afastamento dele, de Cunha, estava nas mãos do ministro Teori. Eu ainda estou com a decisão, são 73 páginas, eu quero estudar bem, porque eu acho que ali podemos ter uma bela aula de direito. No entanto, uma questão fica, aliás, algumas questões ficam em aberto nesse momento. Primeira questão, e aqui eu não estou colocando nenhuma suspeição sobre o ministro Teori, que é um ministro sério, é se esse afastamento não seria, como alguns especulam, um momento importante, até porque ele já teria, Cunha, cumprido o sujo papel de presidir, mesmo sob suspeição e sob processo, né, o processo de impeachment da presidenta Dilma. E que agora seria inclusive conveniente para as forças golpistas retirar o Cunha nessa hora. No entanto, há uma outra questão que se abre, porque vindo do meu curso de doutorado para cá, estava sintonizado na AGU e ouvi que o advogado-geral da União, ministro José Eduardo Martins Cardoso, está analisando a possibilidade de pedir ao próprio STF a anulação do processo de impeachment. Tem fundamento, vereador Benigno, Vossa Excelência, que como eu, né, e a vereadora Toinha e outros companheiros aqui são da área do direito. Tem fundamento. Veja, se alguém não pode exercer sequer o mandato, porque a decisão do ministro Teori não foi só de afastar Cunha da presidência, foi de suspender o mandato dele, porque considerou que ele era indigno do parlamento. Veja, indigno. Eu vi essa palavra, indigno. Então, como é que alguém que é indigno para exercer um mandato parlamentar, quanto mais a presidência do Poder Legislativo, poderia ter presidido a sessão do impeachment? Essa questão está colocada. Abre-se uma possibilidade. Não estou dizendo que está definido. Nós sabemos, quem é da área do direito sabe que direito é interpretação, e que o Cunha ainda vai brigar, mas a gente sabe que hoje ele se enfraquece. Então esse debate, o debate sobre a legitimidade do presidente da Câmara processante do impeachment, está e vai se abrir de agora por diante. O segundo aspecto que deve ser comemorado: nós sabemos que o saco de maldades de Cunha não termina por aí, porque na verdade o Cunha representa o que tem de mais atrasado, que é a chamada bancada BBB. Boi, bala e Bíblia. Bíblia, com todo respeito aos cristãos, tá certo, que são sérios e não são fanáticos. Mas aqui, quando se fala essa Bíblia aqui, é a Bíblia dos fanáticos, é a Bíblia dos fundamentalistas, daqueles que têm preconceito. Eu tenho uma formação cristã muito forte, tá certo? E acho que inclusive aquilo, o nome de Deus sendo utilizado para justificar o impeachment, naquele festival de horrores e de hipocrisia que foi a sessão da Câmara dos Deputados, coloca, tá certo, essa bancada ao lado do que tem de pior
no Congresso Nacional. Vereador, 1 minuto para concluir. Vou concluir, presidente. Eu agradeço até a tolerância de Vossa Excelência. Então, eu penso que a queda do Cunha, ela poderá dar um freio a todas essas propostas reacionárias, redução da maioridade penal, tá certo? O tal do Estatuto da Família, o fim da demarcação das terras indígenas e quilombolas, quer dizer, todo aquele saco de maldades, tá certo? Que ele, com essa bancada reacionária, fez. Mas eu acho que a pressão agora, junto ao Supremo, deve ser para anular esse processo que está colocado aí. Não vamos aceitar de maneira nenhuma de que o afastamento do Cunha seja um salvo-conduto de um governo golpista que já se anuncia aí e com as piores previsões. Vejam o absurdo que é alguém que acredita no criacionismo, que todos sabem que é uma linguagem figurada da Bíblia, tá certo? O criacionismo, a gente tem que datar a época em que foi escrito Gênesis, que a ciência não estava desenvolvida, que aqueles eram os mitos que existiam e que é uma bela, vamos dizer, de um poema da criação do mundo. Não é científico. Tanto é que não se vê, vamos dizer, Papa defendendo uma coisa dessa. No entanto, esse ministro, provável ministro de um provável governo Temer, do PRB, diz que é criacionista, mas respeito o darwinismo. Respeito da... Vereador, como se fosse... por gentileza... Vou concluir, presidente, desculpe, eu estou me empolgando aqui. Tá bom. Mas parabéns pela fala. Então, vou concluir aqui dizendo que agora os olhares têm que ir ao Supremo para cobrar a coerência deles. Porque se Cunha não tem dignidade para exercer o mandato, não poderia ter conduzido o processo de impeachment. Muito obrigado.